E aí, você está feliz? Hoje eu quero falar sobre fé. Quero ler com você Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Diz assim, olha, quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois, em verdade, lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Este é um daqueles momentos em que Jesus revela um dos mistérios do reino de Deus. Como eu gosto desses momentos. Jesus fala de um nível de fé capaz de mover montanhas. Em Marcos 9 e Lucas 9 é a mesma história. Mateus 21 e Marcos 11 é a história da figueira sem fruto, que Jesus também fala sobre a fé que move montanhas. 1 Coríntios 13, 2, o apóstolo Paulo diz, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Eu penso que o que Jesus e Paulo estão falando é um nível de fé onde não existem impossíveis. Um nível de fé capaz de produzir grandes realizações, de mudar estruturas, de transformar ambientes, espiritualmente e materialmente também. O texto aí fala do menino endemoniado, então é uma transformação espiritual e fala de uma figueira sem frutos. Claro que houve ali uma ação espiritual, mas eu penso que o fruto e a figueira e a árvore e a folha está falando de coisas naturais, de coisas materiais. A pergunta dos discípulos e a nossa muitas vezes é, por que na minha vida não acontece? Na história que nós lemos, os discípulos não puderam expulsar o demônio de um menino. E aí Jesus chega, expulsa, e os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos? Não sei se você já se fez essa pergunta, ou se você se faz algumas vezes. Por que na minha vida não acontece? Por que o meu casamento não é bom assim? Por que os meus filhos não são dessa forma? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo prosperar? A resposta de Jesus, ela pode parecer para alguns até insensível. Jesus responde, por causa da fé pequena que você tem. No livro de Marcos, no capítulo 9, 22 e 23, nessa história mostra um detalhe diferente. O pai do menino, quando Jesus chega, ele fala com Jesus que os discípulos não puderam fazer e fala com Jesus o seguinte, se o Senhor pode, cura o meu filho. Jesus responde, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Aí o pai do menino, no versículo 24, ele diz, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Mas peraí, crê ou não crê? Na verdade, a maioria de nós é assim. Nós cremos, mas a fé que a gente tem ainda não desenvolveu. A fé que a gente tem ainda é incrédula. Porque quando Jesus está falando do grão de mostarda, ele não está falando necessariamente do tamanho da fé, mas ele está falando do potencial de desenvolvimento que ela tem. A grande revelação aqui nesse texto está no capítulo 17, no versículo 17, quando Jesus fala, ó geração incrédula e perversa. Geração é a ação ou efeito de gerar. Função pela qual um ser organizado produz outro semelhante, linhagem, descendência, herdeiros. A incredulidade é o que fez o homem se tornar perverso. Desde o Éden, Adão não creu no que o Senhor disse.
Ele acreditou mais na serpente do que em Deus. E aí isso trouxe perversidade para a humanidade. E isso foi transmitido de geração para geração. O nível de perversidade, ele está ligado diretamente ao nível de incredulidade. Toda ação de Deus, através de Jesus, no Novo Testamento, Jesus dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque, na verdade, o plano de Deus é maravilhoso. Deus não quer o sofrimento de ninguém. E aí aqueles que creram alcançaram a ação de Deus. Você consegue entender isso? Olha só, por não crer em Deus, Adão comeu o fruto proibido. Por não crer em Deus, Caim matou Abel. Por não crer em Deus, os homens nos dias de Noé se entregaram a uma perversidade tão grande que Deus mandou o dilúvio para acabar com tudo. Por não crerem em Deus, os homens, depois do dilúvio, construíram uma torre para afrontar Deus, para se proteger de Deus, vê se pode. Mas em Abraão, chamado pai da fé, Deus começa a história de um povo chamado para crer, obedecer e realizar coisas em Deus. E assim é o desenvolvimento da vida cristã. A gente, sem crer em Deus, através de Jesus, sem crer em Jesus e sem ter um relacionamento com Deus, a gente vive como Adão, como Caim e Abel, como os homens nos dias de Noé, como os homens da Torre de Babel, vive de uma forma egoísta, vive buscando a sua própria vontade, vive dominado pelos seus instintos, vive dominado pela vida natural, ou melhor, pela natureza do pecado. Agora, como Abraão, quando eu dou ouvidos à voz do Senhor, quando eu creio no que Ele me falou, quando eu começo a dar passos de fé, acreditando na palavra de Deus, acreditando no que o Espírito diz no meu coração, a história começa a ser transformada. Mas aí tem uma segunda grande revelação no capítulo 17. Como aumentar a fé. Jesus, além de chamá-lo de geração incrédula e perversa, Jesus diz: até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Muito forte, não é verdade? Que ignorância, Jesus. Para que falar dessa forma? Mas, na verdade, eles já estavam caminhando com Jesus há um tempo, e Jesus foi um pouco mais enfático para trazer a realidade do propósito que ele tinha na vida dos seus discípulos. E eu quero que você entenda também esse propósito. Aqui ele começa a trazer a revelação do que realmente é fé. Jesus, ele é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus era o enviado de Deus para trazer solução ao mundo. Você acredita nisso? Você crê nisso? Em Isaías 7,14, Mateus 1,23 está escrito: ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Se Jesus estiver com a gente, não existe impossíveis, não é verdade? Se Jesus estiver comigo, se Jesus estiver no barco, ele acalma a tempestade. Se Jesus está comigo, está tudo bem. Mateus 8, 23 a 27, Jesus acalma a tempestade e chama os discípulos de medrosos. Jesus estava com eles. Jesus acalma a tempestade, mas os confronta e os chama de medrosos e diz que são homens de pequena fé. Preste atenção. Se Jesus estava com eles, por que eles tiveram medo? A solução, na verdade, não é Jesus conosco, é Jesus em nós. Colossenses 1, 26 e 27 diz assim, olha, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esta é a mais surpreendente revelação da graça. Cristo em nós. É exatamente isso que Jesus estava falando em João 14, quando ele fala que o Espírito ensinaria todas as coisas. É Ele quem gera em nós a mentalidade de Cristo. Cristo em nós, através do seu Espírito. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia, e isso é o que me faz deixar de ser geração incrédula e perversa. E Jesus ainda faz uma outra pergunta:
Até quando terei de suportá-los? Preste atenção. Jesus, ele é quem te sustenta, mas ele quer deixar de ser quem te suporta. Jesus não quer resolver todos os seus problemas. Ele quer te dar condições para que você os resolva. Jesus não quer te dar vitória em todas as batalhas. Jesus quer te dar força para que você possa vencer. Josué, nas portas da terra prometida, Deus fala com ele, onde você pôr o seu pé, eu vou te dar por herança. Davi, diante de Golias, ele fala, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é quem vai te entregar na minha mão, mas sou eu quem vou lutar com você. E assim é a vida. Jesus veio ao mundo. Jesus, ele se entregou. Jesus se sacrificou como Filho de Deus para estabelecer o reino de Deus. Preste atenção. Jesus quer que você cresça, que você amadureça, que você assuma responsabilidades, que você resplandeça. Pela fé, é claro, em nós mesmos nós somos ruins, em nós mesmos nós não temos condição nenhuma, mas se Cristo está em mim, não existe impossíveis. Não existe o que eu não possa aprender, não existe luta que eu não possa vencer, não existe demônio que eu não possa expulsar. Se eu estou em Cristo, se Ele está em mim, eu posso pedir qualquer coisa que vai ser feita. Se eu estou em Cristo, se Ele está em mim, eu vou dar muitos frutos e frutos que permanecem. Dos discípulos, Jesus espera mais. Mais atitude para conhecer, mais atitude para obedecer e mais atitude para resolver os problemas. Eu quero encerrar lendo Mateus 17, 20. Olha só. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. A sua realidade será proporcional à tua fé. Comece crendo no básico. Comece lendo a palavra, acreditando no que ela diz. Comece buscando ouvir a voz do Senhor. Dê ouvidos ao que Ele te diz e avance no desenvolvimento da sua fé. Deus abençoe você.